Graça e paz, amados. Que bom, né? Estou feliz de estar aqui com vocês hoje novamente. E eu gostaria de partilhar com vocês um pouco sobre a atualidade de Zacarias. O estudo de hoje foi preparado pelo reverendo Sérgio Pereira Tavares, né? E propõe-nos esse estudo a partir do livro. Uma das primeiras propostas do autor é pensarmos sobre a unidade do livro, né? Esse livro de Zacarias, pela maioria dos estudiosos, é tido como sendo obra de dois autores. Então, apesar de ter o nome de um escritor, pode ser que sejam dois escritores que tenham trabalhado na composição desse livro, né? Sendo que a primeira parte, do 1 até o capítulo 8, seria do próprio Zacarias, sendo que essa parte predomina principalmente visões, mensagens de encorajamento relacionados com a reconstrução do templo, com a retomada para esse povo que acabou de chegar do exílio. E temos a segunda parte, que vai do capítulo 9 até o capítulo 14, que pode ter sido escrito tanto por Jeremias, que daí seria pré-exílica, como pode ser um conteúdo que diz respeito a um escritor lá do período grego. Isso por quê? Porque nessa segunda parte ele faz citação da Grécia, né? Então não faz muito sentido Zacarias de 520 falar sobre a Grécia. Tá? Então faz mais sentido ser alguém do período grego. E outras questões de caráter, cuja mensagem tem um caráter escatológico, né? Messiânico, de reino vindouro. Então alguns pensam na possibilidade de um escritor que esteja mais voltado ou que esteja mais inserido, principalmente no período grego. Tá? Num segundo momento, nós podemos pensar sobre a atualidade de Zacarias como uma voz profética que Deus levantou para revigorar aqueles que vieram do exílio babilônico. Então esse é o motivo principal, o propósito principal, na verdade, que a gente pode delinear dentro do livro de Zacarias, certo? É uma voz profética que vem trazer um novo ânimo, um novo vigor para esse povo que está desanimado, desalentado na reconstrução do templo. Até porque, né, como nós já dissemos em um outro momento, o templo está aos escombros, está realmente extremamente todo arrasado. A cidade de Jerusalém está arrasada, está em ruínas. Então Deus chama o profeta Zacarias para estar trabalhando juntamente com o profeta Ageu nessa empreitada, né, de encorajar o ânimo desse povo para a reconstrução do templo. Bom, não por acaso, né, até eu acho muito interessante a leitura do livro de Zacarias dentro do nosso contexto mesmo, local, de igreja local, da necessidade que nós estamos tendo hoje, é uma necessidade pontual de reconstruirmos alguns muros, de reconstruirmos algumas edificações, parte do templo de Cristo, né? A igreja, a Bíblia, mais na frente, dentro desse estudo, a gente vai falar sobre a igreja ser o templo do Espírito Santo. Então nós estamos falando de que igreja? Né? De 4 paredes, ou nós estaremos falando sobre pessoas? O livro de Zacarias é extremamente atual e nós vamos então pegar o que nos diz respeito dentro desse texto e buscar a aplicação dele nas nossas vidas. Ao redor de Zacarias devem existiam, né? Muitas pessoas que estavam ali desanimadas, sem querer voltar ao trabalho, porque tinha muito lixo, muito escombro. E se nós olharmos ao nosso redor também, nós encontramos muitas pessoas desalentadas, nós encontramos muitas pessoas também decepcionadas com diversas situações. Nesses dias, então, nem se fala, né? O quanto nós temos pessoas que estão em angústia, que estão vivendo momentos difíceis e que precisam reconstruir suas vidas. Não apenas sua vida espiritual, mas também sua vida moral, sua vida financeira. Muitas pessoas estão com uma série de problemas. E a igreja tem que se mostrar pontual, é agora, né? Então, aí nós vamos olhar para o livro de Zacarias e buscar esse renovo para que nós possamos avançar. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, versículo 1 ao 6 de Zacarias, que vai dizer: era o 8º mês do 2º ano de Dario, isso seria por volta, né, do ano 522 a.C.
quando a palavra do Senhor veio a Zacarias, filho de Berequias, e dizendo, né? O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes, né? Diz a nação de Israel, que acabou de voltar do exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, não atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas? Acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então, já abrindo o livro profético, o escritor ele vem fazendo essa retrospectiva da história de Israel, de como o Senhor levantou profetas antes do exílio para apontar os pecados, para chamá-los ao arrependimento, e de como aquela geração não deu ouvidos à voz do Senhor, e Deus então os levou cativo para a Babilônia. Mas estando na Babilônia, essa geração que foi para a Babilônia, viu que de fato tudo que o Senhor intentou, tudo que o Senhor disse que faria, ele fez. Eles pensavam que o templo nunca seria destruído, que Jerusalém nunca seria invadida. E, no entanto, Deus disse que seria e foi. E aí agora, quando eles estavam no cativeiro, os pais dessa geração, quando estavam no cativeiro, eles então buscaram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados e entenderam que Deus cumpre o que ele disse. E o Senhor fala: onde estão os profetas? Onde estão os vossos pais? Mas a minha palavra eu velo para cumprir. Né? Então, nós podemos olhar para o nosso redor e perceber o quanto nós temos responsabilidades com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos cercam. O contexto, como nós já ventilamos, Ageu e Zacarias desempenharam seu ministério entre os exilados que haviam regressado da Babilônia, né? Sendo uma época em que o povo estava reorganizando a vida política, religiosa, e estando ainda debaixo do comando geral do Império Medo-Persa, né? Que era Dario. Zacarias capítulo 1, Zacarias é chamado, né, de filho de Berequias, filho de Ido. Vem então de uma linhagem sacerdotal. É interessante porque em Zacarias nós temos que ele não apenas é profeta, mas também vem de linhagem sacerdotal. Então ele bem pode ser um sacerdote ou apenas um levita. Mas como ele é filho de sacerdote, ele tem o legado para ser sacerdote. Tá? Qual é a mensagem do profeta Ageu? Como Ageu, Zacarias tinha uma mensagem de incentivo e encorajamento aos exilados que voltaram do cativeiro babilônico após aí 50, 70 anos de exílio. Né? Se nós contarmos desde 606 até 537, então teria passado 70 anos de exílio. Quem foi por volta de 586 teria aproximadamente 50 anos. O profeta Ageu traz um apelo claro ao povo para voltar os olhos ao Senhor, a fim de vencer as dificuldades. Já que o povo estava diante da oposição, das dificuldades, Zacarias apela para o arrependimento, porque Deus estava aborrecido com o seu povo. Né? O Senhor vai dizer no versículo 2 que ele tinha se irado contra aquela geração ali que estava sendo negligente na reedificação do templo. Em uma só noite, né, o profeta teve 8 visões que eram mensagens de esclarecimento e encorajamento para o povo na reconstrução do templo. O sentido exato de cada uma dessas visões, né, não é tão claro, tá? Mas, de um modo geral, o que a gente percebe nessas profecias é o grande amor, o grande zelo que Deus tem para com o seu povo. Tá? Encontramos mensagens sobre o reino vindouro, sobre a vida do Messias e as glórias sobre Jerusalém nos últimos dias. Eu quero passar rapidamente com vocês sobre algumas delas. Né? Nós pegamos algumas imagens no Google, algumas imagens que melhor retratam o que o profeta teria visualizado. Né?
Uma delas é os 3 cavalos. No capítulo 1, versículo 7 ao 17, vai dizer que o profeta viu um cavaleiro, então é um cavaleiro com seu cavalo, e outros 3 cavalos, tá? E esses 3 cavalos, eles vinham, e o profeta então, vamos pegar aqui o versículo rapidinho. Versículo 8. Eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então o sacerdote perguntou: quem são estes? O anjo que falava comigo, disse: eu te mostrarei quem são eles. São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E aí eles responderam ao anjo do Senhor que estava conversando com Zacarias: nós percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estás irado, já faz 70 anos. E aí nós temos a resposta do Senhor, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Para mim, esse é um dos textos mais marcantes que nós temos no livro de Zacarias, que no meio desse caos, no momento em que, como disse o anjo do Senhor e aquele cavaleiro que acabara de rodear a região de Judá, estava chegando, e quando Zacarias pergunta: olha, quem é ele? O que está acontecendo? E o anjo que estava conversando com ele fala assim: olha, esses é o cavaleiro, que saiu por rodear a terra toda? Não, a terra de Judá, a terra de Jerusalém e aqueles arredores. E aí aquele moço, aquele cavaleiro falou assim: olha, eis que toda a terra está tranquila, mas o Senhor está indignado contra essas nações. Por quê? Porque de certa forma as nações ao redor iam bem obrigado, enquanto Judá, enquanto Jerusalém permanecia em ruínas, e as nações indiferentes, com tamanha destruição. Depois do 18 ao 21, ele tem a visão de 4 chifres e o ferreiros, alguns escritores pensam sobre esses 4 chifres, porque chifre dá a conotação de poder, de força, Então alguns pensam sobre serem reinos, serem nações poderosas que de alguma forma atacaram, que de alguma forma trouxeram mal para Judá, para Jerusalém. E o ferreiro seria aquele que traria o juízo sobre essas nações. E aí, quando a gente pensa em 4 nações, até esse momento nós podemos pensar no Egito, nós podemos pensar na Síria, na Babilônia e no Império Medo-Persa, que era esse último império que estava governando. Tá? Outra visão que o profeta tem, é de Jerusalém sendo medida. Talvez a imagem não seja tão boa, mas se você procurar na internet você vai encontrar essa imagem. Nós temos aqui um ancião com uma vara de medir, e aqui uma maquete de Jerusalém, vamos dizer assim, e ele está medindo. Então aqui ele mede por uma maquete. Mas provavelmente o sacerdote, o profeta, visualiza o Senhor ao redor de Jerusalém, tirando as medidas de Jerusalém. E ele questiona o que está acontecendo, E aí o anjo fala assim: olha, Jerusalém será novamente repovoada. E o número daqueles que vão morar em Jerusalém será tamanho que Jerusalém não terá mais fronteiras. Talvez seja aí uma promessa messiânica ou de reino vindouro. Nós temos ainda, nesse meio termo, uma visão do sumo sacerdote Josué. Esse Josué não é aquele lá de vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Não é. Aquele Josué está por volta de 1400. Esse aqui é um Josué que é sacerdote, e está aqui em 520 a.C. Então, entre um e outro, nós temos aproximadamente 900 anos de intervalo. Então, esse Josué, um sacerdote contemporâneo, era o responsável nesse momento, era talvez o grande sacrificador. E aí ele vê o adversário, ele vê o inimigo se opondo, acusando, o sumo sacerdote Josué,
que as roupas dele estão sujas, acusando diante do Senhor. E aí foi dado ordem para que anjos viessem e trocassem as vestes de Josué, porque Deus o havia escolhido para estar ali naquele lugar, para que juntamente com esses profetas e o governador trouxessem um renovo e pudessem então trabalhar na reconstrução do templo. E esse seria o sacerdote que trabalharia na reconstrução, na reedificação do templo e na renovação espiritual de Judá. Tá? Uma quinta visão que o profeta tem é de um candelabro, sendo que ao lado desse candelabro ele vê duas oliveiras, e dessas oliveiras jorram, né, pelos galhos delas jorram azeite para dentro do castiçal. E ele busca entender, né, e a gente vai tentando entender, as duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante do Senhor naquele momento. Né? Um é Josué, o sumo sacerdote, e o outro é Zorobabel, o governador. Né? E Deus fala, de certo modo a gente percebe que essa visão, ela traz a ideia de que esses são os homens que são responsáveis política e espiritualmente para poder manter acesa da esperança, para poder manter acesa a chama da adoração diante do Senhor. Então era necessário que Josué e que Zorobabel trabalhassem junto na reedificação do templo, para que o nome do Senhor fosse novamente adorado naquele lugar. Uma outra visão, uma sexta visão, é a visão do rolo voador. Aqui está parecendo o tapete do Aladim, mas não era exatamente o tapete do Aladim, né? A ideia é aquele rolo, é o pergaminho enroladinho com asas, né? Como se fosse um rolo alado. Não é rolo de macarrão também, gente. Tá? É rolo de pergaminho. Então o profeta visualiza esse rolo voando, né? O rolo ele representa a lei do Senhor. E ele fala que esse rolo, né, ele teria aproximadamente 10 metros por 5 de comprimento e largura. Então, e ele mostra a iniquidade. Então, a lei serve para mostrar o quanto o homem está distante do Senhor, o quanto ele necessita da graça, o quanto ele necessita da misericórdia divina na sua vida. Então, de certa forma, a lei nos condena. Tá? As duas últimas visões que o profeta vai ter, né, da mulher e o efa. Efa é a maior medida de secos que havia em Israel. Né? Então, a gente tem aqui um potezinho, um cesto, e dentro desse cesto havia uma mulher. Ela representa a iniquidade, né? E aí ao mesmo tempo estava meio que destampado, ele é tampado, a mulher fica lá dentro, abafada dentro do efa, e duas outras mulheres com asas aladas, né, vão levar esse efa para a região da Babilônia, talvez representando, tá, amados, representando a iniquidade de Israel sendo retirada do meio do povo do Senhor. E por fim, a última visão que ele tem são dos 4 cavalos, né, que vem também rodeando a terra e que também não tem muito sentido, muito significado, a gente não consegue delinear tão bem o significado desses 4 cavalos. Na verdade são 4 carros, né? E cada carro aí deve ter 2 cavalos. Outra vez levantei os olhos e vi, eis 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. Então, dando a entender que haviam 2 cavalos, aquela ideia de biga, né? Que cada biga geralmente é conduzida por 2 cavalos, outras por mais. Então, no primeiro cavalo, os cavalos eram vermelhos, o segundo preto, o terceiro branco e o quarto baios, tá? E eles dizem, o anjo do Senhor diz, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra, né? E eles vão para toda a terra ao redor de Jerusalém. Diz assim, saem os cavalos fortes, focejante por andar avante, percorrem a terra, e o Senhor diz, ide e percorrei. E aqueles que saíram fizeram pousar o Espírito na terra do norte. Então, o sentido exato dessas visões, infelizmente, nós não temos. Tá, então, passando rapidamente, né, a gente viu a primeira parte, que é destinada principalmente aos filhos de Israel,
que voltaram do exílio para reconstruir Jerusalém. Todas essas visões juntas, elas vêm de encontro àquele texto que eu li para vocês. Com grande zelo, Deus tem cuidado de Jerusalém, certo? Então, assim, Deus está atento ao movimento de todas as nações. Deus está atento para poder tratar e retirar o pecado de dentro de Judá, de dentro de Jerusalém. Deus vai trazer juízo a todas as nações que de alguma forma castigaram, maltrataram Judá, certo? Porém, nós temos que pensar algumas coisas. Primeira é, Deus confia ao seu povo um trabalho a ser realizado, para que a vitória de Deus aconteça na vida de Israel, para que as prosperidades que Deus prometeu a vários profetas pré-exílicos, certo? Para que elas aconteçam agora, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, é necessário que essa geração tenha o compromisso, certo? De realizar o trabalho que Deus destinou a eles realizar, tá? Os judeus que regressaram do exílio babilônico tinham um grande desafio diante de si. A cidade e o templo estavam aos escombros, estavam destruídos e precisavam ser reconstruídos, certo? A igreja hoje, do mesmo modo, é desafiada a dar continuidade à reconstrução de vidas que Jesus designou primeiro aos apóstolos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esse ide não foi designado apenas aos apóstolos. Esse ide é designado a nós. Cumpre a nós trabalharmos na edificação do corpo de Cristo. A mensagem de Zacarias é de esclarecimento, ânimo e coragem para que todos se dediquem à reconstrução do templo e da cidade, certo? A reconstrução só seria possível com o trabalho e a dedicação de todos, tá? Vivemos num mundo praticamente destruído pelo pecado e temos o compromisso de trabalhar para edificar uma sociedade onde os valores do reino de Deus, né, dignifiquem e deem sentido à vida. Somos luz da terra e sal no mundo. Então nós devemos ser tempero, nós devemos ser moderados e devemos fazer com que essa ética cristã possa mudar a nossa sociedade. Quando a gente estuda o Antigo Testamento de uma forma mais profunda, a gente percebe o quanto que a religião influenciava o comportamento social das pessoas, influenciava os relacionamentos das pessoas, certo? Então, assim, como cristãos, como evangélicos, nós devemos semear essa ética cristã, nós devemos semear essa ética bíblica, nós devemos semear os valores do reino de Deus para que a vida que nós estamos vivendo em sociedade seja uma vida mais digna, mais reta diante do Senhor. Aquela sociedade teve o privilégio de voltar para casa, certo? Mas voltar para casa, para aquela sociedade que tinha vivido no cativeiro, implicava em grandes responsabilidades para todos. Eles já haviam começado a reconstrução do templo, mas de modo lento e com muita resistência ao trabalho. Nós podemos pensar na nossa realidade, nos nossos dias, na atualização de Zacarias, nos seguintes aspectos. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Nós, enquanto presbiterianos, né, nós acreditamos que uma vez salvos, salvos para sempre. Né? Então, o que ocorre? Tá? Eu estou salvo para sempre e Deus escolhe quem Ele quer escolher e eu não tenho que fazer nada. Amados, isso é um equívoco. Não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus nos chamou, que nós vamos cruzar os braços e deixe que Ele vá buscar. Desde que o Espírito Santo saia atrás das pessoas. Quanto maior é o seu privilégio, ouve bem, quanto maior é o seu privilégio, maior é a sua responsabilidade. Aquela geração teve o privilégio de sair do cativeiro babilônico, de retornar para a sua terra, mas eles tinham a responsabilidade de edificar o reino de Deus. Amém? Ainda que a mensagem de Zacarias de exortação e estímulo não seja tão clara como a gente percebe no livro de Ageu, certo? O objetivo de Zacarias era mostrar que o templo precisava ser reconstruído, ele precisava ser concluído. Tá? Assim é preciso trabalhar
para que aqueles que não são casas e templos do Espírito Santo de Deus possam vir a ser. E essa é a nossa responsabilidade. Deus habita no nosso meio, Deus habita nos nossos corações e nós precisamos ter responsabilidade com o nosso corpo e temos que ter responsabilidade com o corpo daqueles que estão próximos de nós, entendendo que eles também fazem parte do corpo de Cristo. Deus apresenta ao seu povo um alvo a ser atingido. O primeiro alvo que o profeta vai colocar é arrependimento e mudança de comportamento. Certo? O povo precisava se arrepender e precisava obedecer ao Senhor. Deus estaria lutando ao lado deles, Deus estaria travando as batalhas deles, mas eles precisavam se envolver na reconstrução do templo para que Deus pudesse ser adorado em um local digno. Quando o povo estava no cativeiro, isso é um detalhe histórico, né, que o profeta faz-nos saber, quando eles estavam no cativeiro, eles desenvolveram a prática de jejuar anualmente no dia em que Gedalias, o governador, foi morto e no dia em que o templo foi destruído, certo? E aí, anualmente, eles jejuavam nessas datas, certo? E aí, nesse meio termo, eles pegaram e foram até o sacerdote Josué, né, para questionar se eles deveriam ou não continuar orando. Orando e jejuando naquela data. E aí, o profeta Zacarias pegou e falou assim, né? O Senhor falou através do profeta Zacarias: quando vocês têm jejuado e orado todos esses anos, por acaso é para mim que vocês têm orado e jejuado? Não, vocês têm jejuado e orado por causa de vocês mesmos. Porque vocês querem a cidade, porque vocês queriam voltar, certo? Porque vocês estavam preocupados com a vida de vocês, com o repatriamento, com a reedificação de vocês, com o status de vocês. E não porque vocês queriam a minha presença, não porque vocês queriam aproximar-se de mim verdadeiramente. Então nós temos aqui Deus nos apresentando, através do livro de Zacarias, a necessidade que o povo tem de abandonar o pecado, que nós temos de abandonar o pecado, o formalismo religioso, certo? Para que Deus possa nos abençoar e fazer prosperar os nossos caminhos e o fruto do nosso trabalho. Né? Nós temos ainda Deus apresentando ao seu povo uma esperança a ser concretizada. O profeta Zacarias anuncia àquele povo um futuro glorioso para Jerusalém, que é Deus habitando no meio do povo e trazendo salvação. Assim, muitos conheceriam o Senhor por meio do renovo que é Cristo. Um novo templo seria reconstruído pelo novo renovo. Então ele fala da religião, vamos dizer assim, do futuro, né? Que é Cristo, que haverá um tempo e que não haverá mais necessidade nem de templos, de edificações físicas, né? Porque o próprio Cristo vai estar habitando nos nossos corações e o homem é que seria esse novo templo. Então, o profeta já antecipa essa mensagem. Ele antecipa também aspectos importantes do ministério de Jesus, como a morte de Cristo para a remoção dos pecados e perdão, que Jesus reinaria como sacerdote e rei, e que Zacarias que Zorobabel e Josué representam esse ofício, né, que Jesus traria os dois para si, que é ser rei e ser sacerdote diante de Deus, né, pelo povo. A mensagem de esperança, né, desse novo tempo, dessa era messiânica, foi dada 520 anos antes de Cristo. E ela se cumpriu em Jesus, quando veio, morreu, né, e habitou entre nós. E hoje ele reina. Então ele hoje é rei. Não reina exatamente como um governo político, físico, como nós poderíamos dizer. Mas espiritualmente Cristo reina. A mensagem de Cristo, o governo de Cristo, tem sido exercido na vida de muitas pessoas e em muitas sociedades. Né? São muitos aqueles que vivem pessimistas e não têm esperança quanto a um futuro melhor para a nossa gente. É preciso acreditar em dias melhores. Hoje em dia nós temos muito essa mensagem motivacional, né? De que é necessário nós acreditarmos em dias melhores. E é necessário sim,
Nós precisamos acreditar, ainda que nós caminhemos para o fim dos tempos, ainda que dias difíceis estejam por vir, isso também não pode tirar de nós a esperança de termos dias melhores. Se não for aqui, será na glória, será na vida eterna com Cristo Jesus. Amém? A semelhança do profeta Zacarias, devemos contribuir para encher as pessoas de ânimo e de denunciar e de anunciar um futuro glorioso que Deus tem para o seu povo, certo? E aqui, como proposta de pensarmos, né, que trabalho de reconstrução Deus espera da nossa igreja. Que trabalho de reconstrução Deus espera de você. De repente você olha para você mesmo, né? E você sabe que algo em você precisa ser mudado. Permita-se ser mudado. Se na sua vida pessoal tudo está bem, como está a sua família? Não, minha família vai bem, obrigada, eu moro só. Como estão as pessoas ao seu redor? Como está a nossa igreja local? O quanto de reconstrução nós precisamos? Na sua opinião, os alvos da igreja têm sido os mais corretos? A igreja atual, né? A igreja do presente século, tem procurado os verdadeiros alvos que nos levam a fazer a vontade de Deus? Que nos levam a trabalhar na reedificação ou na edificação do corpo de Cristo? A igreja tem trabalhado em cima dos motivos corretos? Se no fim dos tempos a situação do mundo ficará muito pior, como podemos ter esperança de dias melhores? Nós estamos vivendo dias críticos, né? As pessoas estão falando, nossa, acho que a gente já está beirando o apocalipse, com tanta coisa diferente que tem acontecido nos últimos meses. E aí, né, muitas vezes nós somos confrontados com as escrituras de que no fim dos tempos as coisas ficariam mais difíceis. Não nos espera coisas melhores no final dos tempos dessa era, desse tempo. É o que a Bíblia, de certa forma, nos aponta. Certo? Mas como nós podemos ter esperança de dias melhores? Quando nós olhamos para a mensagem de Zacarias, que vai falar a respeito do reino messiânico, que vai falar dessa salvação eterna que Cristo veio para trazer para nós. E que nós já estamos vivendo parte dela hoje. Que Deus possa abençoar cada um de você que está me ouvindo, né? E que possa trazer realmente crescimento, que possa trazer ânimo, que a despeito de estarmos vivendo um momento crítico na igreja, né? Mas que Deus possa reerguer a sua igreja, que Deus possa edificar o seu corpo e que nós possamos caminhar juntos, que nós possamos ver o final da obra do Senhor e chegar ao fim e dizer: combati um bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, hoje e sempre.